Boa noite, Gláucia. Oi. Tudo Boa bem? noite, Fernando. Tudo bem, Joia. você? Quanto tempo? Pois é, né? Primeiro encontro de 2023. É verdade, hein? Muito bom. Como é que está São Paulo? Tá, como é que eu posso dizer? Uma mistura de várias estações no mesmo dia, mas a gente está com a sorte de que nos últimos dias tem feito verão de verdade, vai. Então, esses Que dias a gente não pode bom. reclamar. E como é que está Brasília? Chovendo todo dia. Graças a Deus, né? Que a gente passa 6 meses com seca, né? É verdade, é importante. Que Importante a bom. chuva. Bom, Enfim. vou pedir para aquilo que eu aprendi com você. Se apresente e fale quem é a Gláucia. Quem é Glaucia? Quem é Glaucia Flowers, como você me chama? Gláucia Flowers. Se apresente. Bom, boa noite, gente, né? É um prazer estar aqui mais uma vez com o Fernando, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Enfim, eu sou a Gláucia, eu sou gaúcha, né? Eu moro em Brasília já há 8 anos, vai fazer 9. Me especializei, né? Sou psicóloga, me especializei na área oncológica, fiz residência, fiz especialização no INCA, enfim. A minha trajetória sempre se deu, né? Dentro de hospitais, de clínicas privadas. E atualmente eu estou, né, trabalhando no meu consultório, atendendo online, palestras, aulas, fazendo o que eu amo fazer, que é atuar nessa área, né? Enfim, e para isso que estamos aqui hoje, para falar dela. É verdade. Muito bem. Bom, eu sou o Fernando, sou aqui de São Paulo, sou presidente e fundador da ACO. A ACO existe desde 2015. Bom, eu perdi minha mãe e minha avó em decorrência do câncer de ovário e desde então me dedico também nessa atividade de conscientizar mulheres e fiz o convite hoje para a Gláucia, psicóloga, minha amiga querida, contar para a gente o que se passa nos consultórios e quais são as dúvidas mais frequentes. Eu coloquei esse título, assim, né, dúvidas mais frequentes, porque a gente sabe que algumas coisas na oncologia têm certos padrões, assim, né, de informação, etc., de dúvida. Então a gente imagina, assim, que não seja diferente quando a gente fala de psicologia também, né? E também para esclarecer as pessoas, caso alguém não saiba, acho que todo mundo sabe, da importância também, né, de se ter esse tipo de acompanhamento, né? Qual é o impacto disso. Hoje, inclusive, eu estava escrevendo um texto, né? Você sabe, eu sou jornalista, eu estava escrevendo um texto sobre Lacan e eu estava escrevendo sobre, ainda estou escrevendo, né? Finalizando ele, sobre a angústia, né? Eu achei muito interessante as definições de angústia, etc. Deus, eu estava Eu achei... estudando Lacan, Fernando, Senhor amado. É verdade. Falei que maravilhoso assim, saber isso, né? E eu fiquei pensando, falei, quais são as angústias? Minha pergunta já começa. Que as pacientes têm, assim, e qual é essa definição de angústia nesse sentido, assim, né? Dessa percepção, essa distorção de percepção da realidade mesmo, enfim, aquela coisa do desejo, como é que isso atrapalha também, né? Enfim, mas a gente começa por aí. Vamos lá? Bom, vamos lá então, né? Muitos nem sabem também, acho que começando bem do inicinho, né? Que existe o psicólogo especialista em oncologia, né? Isso é importante a gente também colocar, que às vezes nem os próprios psicólogos também sabem, né? Que existe essa especialidade. A maioria dos pacientes já sabem, né? Enfim, até porque também tem dentro das suas instituições os psicólogos, né? Mas nem sempre também são oncológicos, enfim. Feito esse parêntese, então, né? Normalmente alguém que nos procura, né, que vem e chega até nós, né, Fernando, na maioria das vezes chega num dos piores momentos de sua vida, né, que é com o diagnóstico de uma doença como câncer,
chega, né, cheio de medo, ele é um dos maiores sentimentos, né, vividos, né, e sentidos pela maioria dos pacientes. 51%, né, dos pacientes relatam que o medo é uma das principais emoções. Então ele chega muito, muito angustiado, né, muito perdido, né, muito, dependendo também a fase que ele chega pra gente, né. Às vezes ele chega quando ele chega no início, né, no início do tratamento, com o diagnóstico, ele chega muito com medo, né, com muito medo, muito apavorado, muito perdido, né, e o nosso papel aí é ser esse norte, muitas vezes, que vai auxiliar, né, acolher essa pessoa, né, e ajudar ela a enfrentar, né, tudo que ela está vivendo, né, tudo que ela está pensando, tudo que ela está sentindo. O medo, ele é presente, né, na maioria das fases, né, do tratamento, inclusive no após o câncer, né, a vida após o câncer, inclusive tem vários posts sobre isso, né, eu sempre bato muito nessa tecla, que também não é tão simples assim, né, voltar a viver depois de tudo que se viveu, o medo da doença voltar. Então o medo, né, ele é o que mais permeia, uma das emoções que a gente pode dizer assim, que está sempre ali presente, né. Enfim, o que mais? Tristeza, raiva, né? Preocupação, são muitos os sentimentos, né, que as pessoas trazem. Umas em maior medida, outras em menor. Para uns o medo é mais forte, para outros nem tanto. E o nosso objetivo é sempre fazer com que as pessoas entrem em contato também com essas emoções. Por quê? Porque a gente só aprende, consegue lidar com isso tudo, se a gente consegue perceber o que está se passando dentro da gente, né? Quando a gente consegue nomear o que a gente está sentindo, reconhecer o que a gente está sentindo, né? Inclusive, eu estava lendo um livro hoje que fala disso, né? Quanto mais o paciente consegue reconhecer o que ele está sentindo e pelo que ele está passando, melhor e mais armas ele vai ter para enfrentar e passar por todo o processo. Aí eu falo, e se deixar, eu vou falando, Fernando, vai falando aí também. Pode, se você tiver no seu raciocínio. Na verdade, surgiu uma curiosidade aqui. A gente sabe, vou te dizer assim, hoje eu fiz uma postagem também da história de uma paciente, que é a Silvia, e ela é psicóloga, né? Isso, Silvia. E a paciente, conhece a Silvia? Sim. Então, ela é uma pessoa incrível, assim, eu achei a história dela uma história muito bonita, assim, conversei com ela e senti que ela teve uma experiência, acho que bastante intensa com tudo que ela viveu e tudo mais. Acho que também pelo fato, acredito eu, da experiência profissional dela, né, como psicóloga e tudo mais. E aí ela falou assim, o título dessa postagem é assim, psicólogos adoecem, né, que ela ouviu essa frase no consultório, assim, né, de uma cliente. E ela também falou uma outra coisa, que quando ela manifestou para as pessoas que ela... A Silvia está aqui, dá até um tchau, isso aí, Silvia. Depois ela pode contribuir aqui também. E, na verdade, todo mundo, hein? Mandem questões, enfim, conversas e tudo mais. Sim. E aí ela dividiu isso, sim, e para encurtar a história, eu achei interessante também o fato de como ela, segundo ela me contou, como ela demorou para processar isso, porque ela tinha um receio muito grande de... não era bem um receio, era um receio, na verdade, de se mostrar ali para as pessoas, para os pacientes, etc. Isso acontece mesmo com frequência? A pessoa, na verdade, demora para aceitar? Como que é esse processo? O que você pode dizer a respeito? Cada um tem o seu tempo, né, Fernando? Muito único e muito individual, né? Mas é como eu digo, né? Tem muitas vezes a pessoa chega, ela tá digerindo aquilo ainda, né? Às vezes já passou 3, 4 meses, mas ela ainda tá no processo de elaborar, de aceitar aquilo, né? De aceitar o diagnóstico, de aceitar todas as mudanças que acontecem, né? Umas conseguem, né? E cada uma no seu ritmo. Não dá para dizer, né, que todo mundo é igual, jamais, né? Mas sim, né, tem gente que consegue digerir mais rápido, tem outros que demora mais, né, enfim, e que tem mais dificuldade, né, de até verbalizar mesmo, né, para os outros,
e de admitir, né, que precisa de ajuda, né, porque muitas vezes o câncer ele tira tudo do lugar, né, e a pessoa por uns 6 meses no mínimo, na maioria dos tratamentos, ela vai precisar, né, mudar, sair do trabalho, né, conseguir ficar, né, encostada, né, enfim, pelo INSS, às vezes ela era o provedor da casa, então os papéis vão mudar, né, e nem sempre é fácil também aceitar, né, essas mudanças todas que saem, né, tudo de ordem, né, os planos futuros, né, as pessoas relatam muito isso também, né, a dificuldade de pensar no amanhã, né, se eu posso pensar, muitos até falam, mas eu posso pensar no amanhã, eu digo, deve pensar no amanhã, né, é para isso que se está tratando, é para buscar cada dia pensar mais no amanhã, para tratar, né, para buscar curar, enfim, né, mas isso são sentimentos muito comuns, assim, né, de demora até para digerir, para elaborar, para conseguir falar, né, das coisas, de pedir ajuda, né, de demonstrar. Existe uma coisa muito interessante também, Fernando, que é a grande questão, né? Existe o sentimento real da pessoa, né? O que eu estou, digamos, eu estou sentindo, o que eu realmente estou sentindo, o que eu gostaria de verbalizar e expressar para as pessoas, mas acontece muito com os pacientes, eu estou sentindo isso, mas não é esperado de mim que eu faça isso. Né? Então, o paciente, ele meio que mascara e sente e expressa para o outro, para a família, para os amigos, eu preciso ser forte, né? Não posso demonstrar essa emoção, senão eu vou parecer fraco, né? Assim, então, tem toda também essa meio cobrança, né, da sociedade, para você sente uma coisa, mas você quer parecer que está sentindo outra. Né? Então, e o nosso papel justamente é ajudar para que as pessoas se apropriem de verdade do que elas estão sentindo e do que elas são, né, nesse momento, porque mascarar, né, o que realmente se está sentindo não traz benefícios, na verdade, né? O sentir, o conseguir verbalizar, sim, né? Inclusive, eu estou para fazer um post faz tempo sobre isso, eu nunca faço, que é sobre, eu vou inventando as coisas, Tá. né? Sobre a questão que aparece muito na fala, por exemplo, de familiares. Eu não quero parecer fraco, né? Eu não quero chorar junto com meu marido, com meu esposo, com meu filho, eu quero parecer forte. Só que existe uma grande questão aí nesse parecer forte. Muitas vezes, esse querer parecer forte, a pessoa acaba parecendo frio. O paciente, muitas vezes, interpreta a fortaleza, né, do seu familiar como frieza. Porque ele não se importa, ele não manifesta, né, a emoção, o seu sentimento, a sua preocupação. E por mais que ele esteja sentindo, sofrendo, se preocupando, ele não expressa. Né? E o não expressar para o paciente, né, ele entende muitas vezes, né, como frieza, como desinteresse. Isso eu já ouvi muito, muito, muito. Né? Ele nem se interessa tanto, não se preocupa tanto, está sempre bem. Né? Tá sempre bem. O marido normalmente está sempre bem, né, da paciente, porque não consegue muitas vezes colocar. E aí, às vezes, você chama esse marido ou esse familiar para conversar, ele desaba chorando, né? Mas ele só estava tentando parecer forte. E às vezes o contrário também acontece, né? Às vezes o paciente também quer parecer forte, né? E acaba que parece que está super forte e gente, demonstrar seus sentimentos, sua tristeza, sua emoção, não é parecer fraco, né? Bem pelo contrário, é parecer humano, se apropriar da nossa condição humana, né? Que nós somos. Quando a gente expressa exatamente o que a gente está sentindo, a gente não precisa parecer o que não é nesse momento, né? Enfim. Aproveitar de contar uma história. Uma vez eu fiz uma palestra numa empresa e a empresa convidou para a gente fazer uma campanha que é Nem Todo Câncer é Rosa, tá em outubro. Enfim. E aí conversei, enfim, levei uma paciente para ilustrar, falei da associação, tudo, enfim, do trabalho que a gente desenvolve. Aí no final dessa atividade, uma pessoa dessa empresa me procurou, assim, esperou, enfim, todo mundo sai da sala, ela falou, Fernando, eu tô passando por um tratamento. Aí eu falei, nossa, ela, enfim, né, já me fiquei espantado ali, assim. Ela falou, ninguém sabe, a empresa não sabe, meu marido não sabe. Eu falei, mentira. Assim, não falei pra ela, mas eu pensei, falei, meu Deus, como assim o marido dela não sabe?
não sabe. E aí eu fiquei pensando em imagem. E aí ela, óbvio, depois que eu falei, ela chorou muito. A paciente que estava comigo também, enfim, conversou com ela, ela chorou muito, assim, né? Aí a minha pergunta para você, acontece esse tipo de caso com certa frequência? E aí outra coisa que eu queria saber também, você como psicóloga, né? Eu fiquei pensando essa semana também, mais uma vez, né? Tem a ver com a história que eu contei da Silvia, através do post que a gente colocou hoje. Como é que fiquei pensando, como é que as empresas, né, acolhem essas pessoas, né? Se é que acolhe, porque a gente sabe que muitas vezes tem essa história assim, a gente tem um departamento de recursos humanos, mas não é sempre tão humano assim, né? O que você pode dizer dessas duas coisas? Exatamente, recursos humanos, o que menos tem é de humano, né? Robotizados, um certo... uma robotização assim, no recurso humano. Tem alguma, a maioria das experiências, eu não sei também se é porque o que chega pra gente é sempre o grande sofrimento, o sofrimento das pessoas, então acaba que a gente recebe mais quem está passando por experiências ruins nesse sentido, né? Mas na maioria das vezes as pessoas não se sentem tão acolhidas pela empresa, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que a depressão veio pela forma com que se deu a relação no trabalho quando teve diagnóstico, por exemplo, né? Foi enxotada do setor que estava, né? Assim, e o preconceito para voltar, ou às vezes não conseguir também retornar para o mercado de trabalho, então essas questões acontecem, né? Muito. E a outra questão, primeira, né? Eu acabei falando da segunda, era se passar sozinha pelo tratamento, né? A opção de não contar para ninguém acontece, né, Fê? Isso, né? Como aconteceu com a pessoa. Enfim, acontece, né? Não é tão comum assim, mas assim, eu já tive muitas pessoas, né, que optaram por não falar para ninguém, ou falar para muito poucas pessoas, né, mas esconder da mãe, né, esconder de pessoas chaves assim na vida, por não querer preocupar, né, por achar que a pessoa não vai dar conta de saber, ou vai ficar mal, enfim. Mas isso acontece, né? Eu tive uma paciente, inclusive, que ela foi o tratamento inteiro, né? Anos, sem permitir que ninguém acompanhasse. Ninguém acompanhasse. Agora, me ocorreu outra coisa, assim, por exemplo, uma das coisas que eu vejo também, quando converso com pacientes e tudo mais, é em relação a uma certa culpa que se carrega, né? Assim, a pessoa, putz, eu fui diagnosticada com câncer, aí parece assim, onde eu errei, né? Assim, para ser diagnosticada com câncer. Como é que se, digamos assim, trabalha para uma mudança de mentalidade em relação a isso? Porque, por incrível que pareça, pelo menos das experiências que eu tive assim, com pacientes, é frequente isso também, né? Tem, assim, tem uma certa frequência, vai, digamos, melhorar isso. A culpa ela vem de tentar achar uma explicação para o que aconteceu. Por que eu adoeci? Por que isso aconteceu comigo, né? E o que eu fiz de errado, né? Será que eu fui mal para alguém, como às vezes falam, né? Ou foi um comportamento meu, ou foi um hábito meu, eu fumava, eu bebia, enfim, né? As pessoas tentam achar, né? O que causou o câncer, né? Mas numa postura de realmente de culpabilização mesmo, né? De tentar achar que eu fui culpado. E não há culpados, né? O que a gente sempre tenta trabalhar, o que eu tento trabalhar é sempre nesse sentido. Não existe culpados, porque o câncer não tem um culpado só, né? É uma doença multifatorial. A gente não é uma doença, como eu sempre explico, não é causa e efeito. Bebi, fumei, vou ter câncer, né? Não é assim. A gente sabe que não, né? Como falam também, mágoas, rancores causam câncer. Exato. Né? Essas coisas assim, foi porque eu guardei muita mágoa. Isso é mito, né? A gente trabalha muito isso também. Lógico, emoções têm um papel, tudo isso tem papel. Alimentação, emoção, hábito, cigarro, enfim, genética, né? Hereditariedade. São fatores, mas um sozinho não causa. Né? Como eu falo sempre, né? Precisa, um combo, né? Que precisa se estar ali junto, né, para a doença acontecer. O câncer é uma doença muito complexa, nenhum fator sozinho causa ele, né? Então, a primeira coisa é fazer, né, as pessoas, os pacientes entenderem isso. Não há um culpado só, você não tem culpa, e o que importa é daqui para frente. Aconteceu, temos isso, né? Não dá para devolver, né? É verdade. Enfim, o que receber o diagnóstico, a doença, né?
A Ana Mi, né, que faleceu recentemente, Verdade. ela falava isso, né, que a gente não tem como, quando perguntavam para ela, né, como que ela aceitava, ela sempre dizia, mas a gente não tem que aceitar, porque não dá para devolver, né, a gente precisa lidar com isso, enfrentar isso da melhor forma, né, enfim. Então, é isso, é partir daqui para frente. A gente não vai mudar o que passou, não vai mudar os hábitos que teve, enfim, o que aconteceu, seja o que for, mas daqui para frente a gente pode percorrer um novo caminho, né, e fazer uma nova trajetória. É nisso, nesse sentido sempre, né, que eu trabalho. Agora, você me ocorreu outra coisa também. Por exemplo, você já, não sei se você já presenciou isso, eu já presenciei algumas pacientes assim que têm, digamos, eu vou colocar só para exemplificar com esse termo, assim, uma certa positividade tóxica em relação à oncologia. Então, isso acontece de fato? Dá para entender essa relação? Como é que se trabalha também essa relação? Porque tem gente que dá uma inspirada, né? Tem. Na verdade, às vezes as pessoas impõem uma positividade tóxica ao paciente, né? Não, vai dar tudo certo, não fica assim, não chora, né? A vida é maravilhosa, você está tratando, você tem onde tratar, né? Aquela coisa bem good vibes mesmo, né? Que eu vejo isso muito imposto ao paciente, inclusive a maioria odeia isso. É verdade. Né? Porque essa fala, né? De não, vai dar tudo certo, não chora, é só cabelo, né? Depois cresce, né? Esses comentários positivos, né? Eles não permitem ouvir o sofrimento do outro, né? As pessoas não toleram a angústia do outro, então elas sufocam isso com essas falas positivas tóxicas, né? Porque não dão espaço para o sentir, né? Na verdade, não é questão de não ser, não é pensar que não vai dar tudo certo. Sim, a gente vai pensar e vai fazer tudo para dar certo, mas o equilíbrio, né, Fernando, é não ficar só nesse discurso, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, não tem problema algum passar pelo câncer, né? E não é assim, né? Sim, tem sofrimento, é difícil, é doloroso, é desgastante, é cansativo, né? Mas, apesar disso tudo, a gente vai, né, se encontrar recursos internos dentro de cada um para passar pelo processo, né? Não é fingir que nada aconteceu. Eu vejo a positividade tóxica como um fingir que está tudo bem, tudo maravilhoso, e não vamos falar de sofrimento, né? Não vamos falar de dor, de angústia, não. Vamos ficar só no ok, tá tudo maravilhoso, né? E não é assim, né? Não é assim que deve ser, né? Porque não é tudo maravilhoso, a gente sabe o quanto é sofrido passar pelo tratamento, né? Eu acho que ninguém passa, né? Uou, que maravilha. Não é assim, né? Então, é ajudar a tornar as coisas menos sofridas, mas não ignorar o sofrimento, né? A positividade tóxica, ela ignora o sofrimento e não dá espaço para esse sofrimento, né? Enfim. Ó, a Silvia fala que exatamente frases inadequadas. Acho que é disso que ela está se referindo. Né? Agora, Glaucia, assim, vou fazer uma pergunta mais, dar uma certa cutucada aí. Essa relação do médico com o paciente, muitas vezes é uma relação fria. Não sempre, mas a maioria das vezes, pelo que a gente sabe, sim. Por vários motivos. Ou a paciente está fragilizada, ou ela acha o médico uma pessoa muito superior, ou o médico se acha muito superior. Enfim, tem várias questões aí. Aí o psicólogo entra para reparar esse dano também, porque às vezes acontece, né? Imagina assim que você tem que também, digamos, cuidar de um outro lado, falta uma certo tato, vou usar essa palavra bonitinha, para não usar outra. Juntar os cacos, na verdade. Eu tinha eu tinha um amigo médico meu que dizia, Glaucia, agora é a tua vez, entra lá para juntar os cacos. Isso. Depois que a gente saía, quando eu trabalhava em hospital, né, que a gente fazia visita no leito e tal. Eu digo assim, bom seria se você não fizesse eu ter que juntar os cacos, né? Glaucia, deixa eu só falar uma coisa aqui, só antes... pedir para as pessoas
nesse aspecto aí, se vocês quiserem contribuir, mandem questões aqui também, tá bom? Desculpa cortar seu raciocínio, mas é só para ter interação. Mas, com certeza, isso acontece, né, Fernando? Eu sempre, que dou aula, inclusive, quando eu dou aula para medicina, enfim, né, eu sempre bato muito nessa tecla até com eles, assim, né? Não queiram ficar marcados na memória do paciente ou do familiar da pior forma, né? É verdade. Porque você pode ficar inesquecível por 2 motivos, ou porque você foi um excelente profissional, ou porque você foi um péssimo profissional, né? E muitas vezes eu recebo, né, a gente recebe pacientes traumatizados do momento do diagnóstico. Isso eu acho que é uma das coisas mais comuns também, né? A forma como foi dada a notícia, né? Acho que, olha, grande parte dos pacientes que eu atendi até hoje, nenhum teve um diagnóstico dado de uma forma humana, né, e correta, adequada, né? Muito vai pela formação do próprio médico, né? Que, infelizmente, a maioria das faculdades não possuem, né, no currículo né, disciplinas sobre comunicação de más notícias, né, de habilidades, né? Porque a comunicação é uma habilidade, né, Fernando, que pode ser desenvolvida. A pessoa não precisa ter o dom de comunicar, mas ela pode aprender, né? Existem formas da gente dar notícias, né, de formas menos impactantes, né, como na maioria das vezes é com muita frieza, né, ou às vezes até descobrir, né, eu tenho pacientes que descobriram, um médico não chegou e falou, por exemplo, que ela ia para um tratamento paliativo, por exemplo, descobriu na receita médica lá no pedido. Isso não é uma forma, né, isso não é uma forma humana, digna, né, de alguém receber, né, uma notícia assim também. Então, falta muito isso. Isso é muito comum. Eu digo que é o trauma do momento diagnóstico, né, a forma como a notícia é dada, né, infelizmente ainda se peca muito. Imagino que o seu sonho seria trazer o médico e a paciente para a mesma, né, para mesmo falar, ó, senta você aqui, a gente vai conversar. Em alguns lugares que eu trabalhei, né, até no INCA era muito comum fazer, na residência também lá em Curitiba, consulta conjunta, né, em alguns lugares, né, a gente faz consulta conjunta junto com o médico, né, muitas vezes o médico chama a gente, o psicólogo, para estar junto, né, em muitos lugares em que a cabeça, né, já evoluiu um pouco mais, né, e que os serviços, enfim, reconhecem a importância do trabalho multidisciplinar, né. Isso é muito comum acontecer. Às vezes, nutricionista junto, psicólogo, né? O enfermeiro, enfim, muitas vezes existe isso, né? Não tão comum, né? Mas, assim, acontece mais até no SUS, sabe? No privado é raro isso acontecer nos lugares que eu trabalhei. Olha, né? Mas no SUS é muito comum. Olha que contribuição legal aqui da Valesca, acho que é isso. Ela falou assim, meu filho está estudando medicina, ele falou que essa posição de médico no pedestal tem que ser desconstruída. Seu filho vai ser um médico excelente, com certeza. Já vai. Graças a Deus, temos esperança isso. Mas sem dúvida alguma, né? A sociedade coloca o médico num pedestal, né? E é muito confortável para o médico também continuar nesse pedestal, né? Então, as relações se retroalimentam, né? Você me coloca como Deus e eu fico aqui agindo como tal, né? Então, e não são assim, né? Eu fui a entender que realmente médico era a gente quando eu fiz residência, né? Antes, como leiga, muito antes, a gente realmente acha que o médico é o dono de tudo, que ele sabe tudo, inquestionável, e não é assim, né? Na residência eu vi, porque eram colegas, a gente trabalhava junto, atendia junto, estudava junto, né? E você vê que eles são humanos, que eles têm medos também, né? Também sofrem quando o paciente, né, não é como gostariam, enfim. Então, eles têm sentimentos, né? Alguns mascaram, alguns não sabem lidar com isso, alguns criam, né, carapuças, né, que eu digo, carapuças, escudos, né, para se defender, e às vezes a frieza é um mecanismo de defesa do médico, né, enfim. Mas, com certeza, tem que ser, né, desconstruído, né? Isso não precisa estar, né? Só que aí, como eu sempre digo, o poder, né, o paciente, a gente tenta sempre empoderar o paciente, né? Assim, dizer, porque às vezes a pessoa não sabe que ela pode perguntar para o médico. Ela tem direito de perguntar para o médico.
Muitas vezes, o meu trabalho, os trabalhos, primeiros atendimentos, é de mostrar para a pessoa que você tem que perguntar isso, você tem que perguntar aquilo, você tem que saber que químio você está tomando, você tem que saber Às vezes as pessoas chegam, Fernando, que químio você faz? Não sei que químio você faz. Não sei. Você tem que saber o que está sendo injetado no teu corpo, né? Assim, você tem que saber, você tem que ver o que é, o que está acontecendo comigo. Você precisa perguntar, mas os médicos não gostam de responder. Ele não tem que gostar, né? Ele tem que responder. Ele vai ser, muitas vezes eles são grosseiros, né? A gente tem muitos relatos assim. Mas assim, troque de médico, busca outra opinião. Assim, existe, se é SUS, vá na ouvidoria, reclame do médico, né? Assim, existem opções, né? Enfim, quando era residente, Fernando, eu ia na ouvidoria reclamar. Eu não esperava menos de você, né? Se você falasse que não fosse, aí já ia ficar preocupado. Mais uma vez, Fernando, deixa eu te contar rapidinho essa história. Uma vez, eu acho que eu já te contei essa história. Uma vez, uma paciente minha na residência, ela chegou, ela fez a cirurgia, mastectomia, tirou as 2 mamas e esperou a consulta da mama, para reconstrução, durante 1 ano. Demorou a consulta para reconstruir. Aí ela foi, nesse dia que ela tinha consulta da plástica para reconstruir, ela tinha depois uma consulta comigo no ambulatório do hospital. E aí ela foi na consulta da plástica, né? E chegou para mim aos prantos no consultório que eu atendia. Aos prantos, meu Deus, o que aconteceu com você? Assim, eu consultei lá na plástica e o médico nem me olhou, não durou nem 2, 3 minutos a consulta, ele só olhou meus exames, tá tudo ok, marca a cirurgia na recepção. Assim. Meu Deus. Isso a gente chama, sabe como, Fernando? Na psicologia, a gente chama isso de violência simbólica. E é isso que os pacientes, as pessoas vivem o tempo inteiro dentro de hospitais, praticamente. O que é violência simbólica? É quando o paciente ele não é atendido nas suas necessidades. Quando ele saiu do hospital sem entender, sem compreender, sem saber o que fazer, não entendendo, por exemplo, que forma que ele tem que fazer o curativo ou tomar o remédio, isso tudo é violência simbólica, né? E se a gente for analisar, isso acontece direto, né, dentro dos hospitais. O que eu fiz, Fernando, com essa paciente? Levei ela na ouvidoria, falei, a Ana já me conhecia na ouvidoria, né? Eu digo assim, Ana, não dá para ficar assim. Expliquei toda a situação, assim, eu quero que ela reconsulte lá na plástica. E a Ana pegou nós duas e levou lá, e ela reconsultou com o staff, né? E aí sim ela teve as suas dúvidas sanadas. Maravilhoso. Eu acho que eu era a única pessoa que fazia ouvidoria contra os próprios profissionais dos hospitais, mas não me arrependo. Não, mas você está certa. Semana passada eu fiz uma live sobre comunicação não violenta e saúde. E aí perguntando para essa psicóloga quais eram as questões mais comuns assim, em relação à forma de comunicar. Então, ela contou alguns casos. Você foi muito precisa quando você falou isso, assim, né? Esse termo que você usou, nunca tinha ouvido falar dessa questão da violência simbólica, né? É isso, assim, ela falou também, mas de uma outra maneira. Mas é isso, né? É uma violência e ela é simbólica porque a gente precisa descrever o que é, mas ela é muito marcante, né? Assim, para a pessoa que está lá. Imagina, uma coisa que nunca eu esqueço, Fernando, isso foi outro tipo de violencíssima, se essa palavra existe, simbólica. A residência é cheia de exemplos pra gente, né? Uma vez eu estava andando no corredor do hospital e eu vi uma senhora na maca chorando, na porta da emergência. Aí eu não podia ver, onde eu via alguém, eu estava, né, sempre de olho, minhas butuquinhas. Enfim, aí ela estava chorando, aí eu cheguei para conversar com ela. Aí ela disse assim que ela estava na radioterapia, ela caiu, quebrou a perna, uma fratura patológica, e estava esperando. Aí levaram ela para emergência, né, e largaram ela ali. Ela estava sem acompanhante, sem nada, e ela estava apertadíssima para fazer xixi, chorando. Entro eu lá na emergência, né, falo com o povo, explico que ela precisava urgente fazer as necessidades dela, né. Ok, só que já estavam me chamando lá embaixo, eu deixei ela crente que ela iria ser atendida, né? Em seguida, fui lá, atendi a outra pessoa que estava me esperando, voltei, ela continuava ali, chorando, com vontade de fazer xixi.
mais uma violência simbólica, né? E o que eu fiz? Não fui mais ali, fui lá na Ana da ouvidoria. Digo, Ana, ela não está sendo atendida. Aí a gente tratou de descer com ela para internação e tudo mais, e dar jeito naquela situação. Então, ó, é cheio, o hospital ele é cheio desse tipo de violência. O tempo todo, né, sendo exercida contra as pessoas, assim, né? Os maus tratos, isso é maus tratos, é negligência, né? Contra uma pessoa que está ali sozinha, com a perna quebrada, sofrendo, né? Chorando, com vontade de fazer xixi, e ninguém olha para ela e resolve o problema dela, né? Enfim, é difícil, né? Muito difícil. Esse exemplo que você deu, enfim, eu imagino que, não sei que hospital você passa por isso, mas imagino que quem se trata no SUS, principalmente, não todos os lugares, mas provavelmente está mais suscetível a esse tipo de situação. É um hospital maravilhoso, né? São hospitais maravilhosos para tratamento, mas peca na questão, né, humana muitas vezes, né? Às vezes peca é falta de pessoal, é sobrecarga dos profissionais, né? Às vezes não é nem culpa dele, ele também tem que escolher quem ele atende, né? Então, assim, o buraco ele é mais embaixo, né? Existe sim, pode ser, não é só frieza do profissional, não. Às vezes ele também não consegue dar conta, né? Então, assim, é complexo, né, a situação. Né? Agora vamos lá, ó, a Silvia falou aqui, a experiência que passei, considero que os médicos não estão preparados para situações que envolvem a saúde mental, o psicólogo deveria andar grudado com o psicologista. Sim, também acho. Vou perguntar outra coisa aqui, queria já mandar duas perguntas de uma vez. A primeira, sempre que a gente fala, que a gente costuma aqui, não dá muito mole para médico, não. Então, a gente sabe que a realidade é diferente, né, com todo respeito aos médicos, que a gente adora e tal. Mas a gente coloca a realidade. Então, eu queria que você contasse o outro lado agora, coisas positivas em relação aos médicos, aqueles que agem bem também para a gente fazer justiça. E segundo, se você tiver alguma história nesse sentido, pode contar. E segunda coisa a gente está agora num momento assim, desde 2020 principalmente, onde um acompanhamento psicológico para uma paciente pode acontecer de forma virtual também. Como é que isso impacta a vida da paciente e se funciona da mesma maneira? Funciona. Minhas pacientes aí podem dizer. Pacientes, digam aí. Inclusive, os psicólogos antes, né, da pandemia, até a gente tinha muito preconceito contra o atendimento online. Né? Eu, antes da pandemia, eu tinha um paciente online. Né? Hoje, esses dias eu estava fazendo a conta, 85% dos meus pacientes são online. Olha. Eu tenho 5 pacientes que vêm no meu consultório aqui. O resto é tudo online. Né, de todo canto do Brasil. Então, claro que, como eu brinco com eles, não tem o cheirinho do café, o perfuminho do consultório, minhas bolachinhas, isso não tem um abraço no final, né? Mas a eficácia, né, Fernando, do acompanhamento psicológico é igual, né? Assim, não há diferenças, né? Então, inclusive, hoje eu achei muito fofa a minha paciente que eu atendi à tarde, né? Ela, assim, mandou uma foto. Glaucia, já estou preparada para terapia. Tava a xícarazinha do chá, o biscoitinho, o cantinho do sofá. Eu digo, ai, que fofo. Maravilhoso. Né? Que maravilha. Então, assim, é maravilhoso, assim, né? Eu digo, até eles já se preparam para esse momento também, né? Que seria um momento aqui, né? No consultório, enfim, tudo, mas que acontece também, né, de outras formas possíveis, né? Que bom, bom saber, então, se não há muito como, se a pessoa só não faz se ela realmente não quiser, ou se por algum motivo ela não tiver acesso a isso, sim, porque no geral, então, pelo que eu entendi, ela pode ter. E tem terapia em grupo também, né? Ela tem paga, já fechei o grupo de terapia online também, deu certo, não é uma outra opção também, um pouco mais acessível, né, do que a terapia individual, por exemplo. Então, tem outras opções também, né? E tem muitos lugares também, né, que tem grupos de apoio, né? Enfim, procurando né? Tem muita coisa boa também sendo feita, né? Então, tá. Agora, eu queria que você falasse daquele outro caso que eu te perguntei, para a gente fazer justiça com os médicos, porque depois eu vou fazer uma live com o médico nenhum vai querer conversar comigo.
Ai, Jesus, uma história boa com um médico. Assim, pra gente fazer justiça do outro lado. Aí, velho. Eu acho que quando os médicos reconhecem, né, o nosso papel, e o papel da equipe, não só do psicólogo, né, quando eles nos chamam, né, isso tem inúmeros exemplos, não vou nem citar um só, né, Fernando, mas inúmeras situações, né, em que o que eu acho legal, eu acho que tem sim esses médicos, né, que ainda não têm a habilidade da comunicação tão bem feita, né, tão bem desenvolvida, que causam esses traumas, mas sim, né, tem muitas hoje na oncologia, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né, e os bons médicos sabem disso, né, que o médico sozinho ele não dá conta de cuidado emocional do paciente, da nutrição do paciente, da fisioterapia do paciente, da atividade física dele, que precisa de uma equipe, né. É uma doença complexa que requer uma equipe complexa, né, uma equipe para dar conta de cuidar dessas pessoas, né, enfim. E eu acho que as situações que me marcaram, assim, em vários momentos ao longo desses 14 anos dentro da Onco, foram momentos, assim, né, em que eles nos inserem dentro, né, em que eles nos chamam para uma partilha de consulta conjunta, que pedem nossa opinião, você acha que tem que medicar esse paciente, né, com um antidepressivo ou não, então que eles valorizam o conhecimento do resto da equipe, né. E, enfim, eu acho que esses momentos, assim, né, e muitos outros também que a gente teve, né, com o paciente dentro dos... As minhas experiências com médicos sempre foram dentro de hospitais, né, na época que eu trabalhava, enfim, e tem muitas coisas boas, assim, né, tem profissionais fazendo coisas maravilhosas, né, principalmente os de cuidados paliativos, né? É verdade. Médicos, os de né? cuidados paliativos Assim, cuidados paliativos eu digo que é outro nível, né, de evolução, né, Fernando? As pessoas têm muito preconceito, né, contra o cuidado paliativo ainda, muito desconhecimento, mas se as pessoas soubessem que cuidado paliativo é o que todos deveriam ter, é cuidado humano, na verdade, acima de tudo, eu vejo cuidado paliativo, né, como um cuidado humano, né, como um olhar humano, é a dimensão humana do cuidado que se perdeu no restante e que a equipe de cuidado paliativo, ela, né, resgata isso, né? E, na verdade, a medicina, ela nasceu paliativa, porque a medicina nasceu para cuidar, né? Ela não nasceu para curar, ela nasceu para cuidar, confortar, aliviar, né? Só que ela se perdeu no meio do caminho, né? O Ricardo Caponeira e a Vera Bifulco, num livro, eles falam disso, né? Da história da medicina e do quanto ela se perdeu. E o cuidado paliativo é como se fosse um resgate. Precisou se criar uma equipe para resgatar o humano das relações, né? Do cuidado, né? Enfim. Que coisa, Mas é importante a gente falar sobre esses temas e também mostrar, né, que também tem um outro lado, enfim, e que é importante que as pessoas também busquem isso, né, assim. Aliás, vou fazer uma live sobre esse tema. Incrível, Fer, e hoje as pessoas, né, com o trabalho, né, da própria Ana Mi, que nos deixou, da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, a Ana Cláudia, né, e tantos outros paliativistas trouxeram à tona o tema cuidado paliativo. Hoje as pessoas sabem mais, né? Eu trabalhei, Fernando, num hospital aqui em Brasília, que não tinha, era um hospital de transplantes, eu ficava no setor de transplante de medula óssea, e na época, nesse hospital, não tinha serviço, isso em 2019, agora há pouco. Não tinha serviço de cuidado paliativo no hospital, um hospital de transplante cardíaco, de TMO, de fígado, né? Só transplantes. O hospital, uma referência do Brasil, o hospital. Não tinha o cuidado paliativo. Sabe quando que o cuidado paliativo entrou nesse hospital e como? Junto com você, eu suspeito. Um pouquinho antes. Foi quando, Fernando, olha o poder que as pessoas, os pacientes e as famílias têm e as pessoas não sabem. O cuidado paliativo entrou nesse hospital quando existia uma família com seu familiar na UTI do hospital e esta filha do paciente disse: eu quero um cuidado paliativo para o meu pai. Vocês têm cuidado paliativo? E aí o hospital começou a ter que se virar nos 30 para organizar e montar uma equipe de cuidado paliativo. Então, veja, a partir da demanda do usuário, enfim, e se pediu, né, e assim,
E eu fui contratada uma vez numa clínica aqui, numa outra, porque foi a paciente que disse, eu só venho para cá se tiver psicólogo. E não tinha psicólogo na clínica de oncologia. Aí que me encontraram e eu acabei indo trabalhar lá. Ou seja, o desejo do paciente. Se estava lá no folder da propaganda da clínica que tinha psicólogo, como que não tem psicólogo aqui, então? Né? Aí, então, se as pessoas cobrassem mais, cobrar, né? As pessoas têm que cobrar, é direito seu. E como tem um texto que eu postei esses dias, até nos stories, que está lá no meu perfil, cuidado paliativo é um direito de cidadania, né? Ser cuidado dignamente, né? Ter o seu sofrimento aliviado, tanto físico, emocional, espiritual, social, é direito. Não é privilégio, não é luxo nenhum, né? O Brasil é um dos países que mais as pessoas morrem indignamente, morrem com dor, morrem em sofrimento desnecessário. Então, cada vez mais a gente precisa falar, né, de cuidado paliativo, de humanização, cuidado, enfim. Eu amo falar disso. É verdade. E vou fazer um parênteses aqui também. Você mencionou a Anami, que deixou a gente aí. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei que essa mulher deixou um legado imenso, assim, né? Imenso. Uma paciente que deixa um legado gigante, cara. Assim, é muito incrível, assim, o que ela fez, de verdade. Merece aplausos. Ela é um ser de luz, né? Muito iluminada. Muito. Ela era fantástica. Porque imagina quantos caminhos ela abriu, né? Você mencionou essa questão da família, etc. Mas sim, ela levou um negócio para uma outra camada, assim, né? Porque, enfim, falou com pessoas iguais, assim, né? Com outros pacientes, enfim. Sim. É incrível, incrível mesmo. Agora... fazer muita falta, mas também ficou eternizada, né? Em tudo que ela fez, sem dúvida, né? É um trabalho incrível. Eu ia te perguntar o seguinte, assim... você mencionou alguns aspectos, assim, por exemplo, questão da fé, etc. Até onde isso, digamos assim, o que o psicólogo fala a respeito disso para essas pessoas, que a gente sabe também que tem alguns pacientes que têm essa questão da fé muito forte, assim, dentro da sua vida. A fé, né, Fernando? A espiritualidade, né? Espiritualidade. Espiritualidade, né? Inclusive, ela é muito estudada hoje em dia, né? Ela é muito importante. Ela é considerada, né, como a gente chama, de um recurso de enfrentamento, né? Independente de religião, não importa qual religião a pessoa tenha, às vezes não é nem religião a espiritualidade da pessoa, né? É de outra forma. A natureza, para ela, é fonte de espiritualidade, enfim. Né? Cada um encontra a sua forma de se ligar com algo mais superior, mais sagrado, enfim, seja o nome que se for dar. É extremamente importante, né? A fé, a espiritualidade, a crença em algo, né? Ela é fundamental, né? Ela é muito importante, ela tá junto com a esperança, na verdade, né? A espiritualidade, ela ajuda ao paciente a ter esperança. Esperança também é outra questão muito estudada dentro da oncologia hoje em dia. É também considerado um recurso de enfrentamento, né? Porque o que a gente é sem esperança, né? Eu sempre gosto de falar isso. Todos nós, com câncer ou não, a gente vive com esperança, né? Desde que a gente nasce, de crescer, de se formar, de casar, de ter filho, de conhecer tal lugar, de ter tal coisa, né? A gente vive na espera de algo, né? E esperança também vem do termo espera, né? Esperamos algo, né? Mas não, e é sempre importante colocar que seja uma espera ativa, né? Que a gente não fica ali parado, esperando que a coisa aconteça. Que a gente vai em busca desse fazer acontecer também, né? Mas dentro da oncologia, né? Inclusive existem até testes que medem o nível de esperança do paciente e que o grau de esperança do paciente, ele é um preditor de qualidade de vida, por exemplo. Quanto mais a esperança da pessoa, menos a pessoa deprime, mais qualidade de vida ela tem, né? Então, assim, ela é um quesito, né? A espiritualidade, a esperança é extremamente importante. Um paciente sem esperança, Fernando, é um paciente que está deprimido, provavelmente, né? Ou que deprime com muito mais facilidade do que aquele que tem
uma boa rede de apoio, uma espiritualidade, esperança, né? E isso não é negar, né? Não é entrar na positividade tóxica, bem pelo contrário, né? É sim saber da realidade, né? Sabe que isso acontecia muito na residência. Tinha médicos, assim, que vinham para mim e diziam assim, não, ela tá fazendo planos, ela não entendeu o que ela tem. Né? Assim, eu dizia assim, doutora, ter esperança não é negar a realidade. Ela não está em negação porque ela está fazendo planos. Bem pelo contrário. A pessoa tem, e a gente não é 8 ou 80, né, Fernando? A gente pode ter consciência da realidade e sim também estar sonhando, fazendo planos, porque é isso que nos alimenta também, né? Isso que nos mantém vivos, né? Com algum sentido. Né? Eu lembro que tinha uma médica, ai, gente, ela enquanto não fizesse o paciente ou a família chorar para perceber que entenderam, ela não sossegava. Era assim, olha a métrica dela de medir, né? O entendimento da pessoa, insano. Insano. Né? E eu digo assim, não é assim que se faz, né? Não é fazendo a pessoa chorar que você entende que ela entendeu o que está acontecendo, né? Enfim, é mais ou menos isso. Aí eu dei vários textos sobre esperança para ela ler. Que live intensa. Glaucia, e aí, vou te perguntar aí uma outra curiosidade minha. Quando você faz esse trabalho em grupo, então você colocando outras pacientes ali para uma roda de conversa, etc. Enfim, para o teu trabalho como psicóloga acontecer, você lida também com questões, às vezes, daquela paciente que se acha que mais do grupo ela sabe do que as outras, em relação com a outra. Como é que lida também para colocar todo mundo ali, pé no chão, né? Porque a gente sabe que, às vezes, acontece isso, assim, uma paciente acaba querendo influenciar a outra, ou a experiência dela quer que seja meio padronizada para É a competição do sofrimento que eu digo, né? Que às vezes acontece dentro do grupo, né? Não, mas eu sofri mais, eu passei por isso, isso, isso. Não, mas eu fui mais assim, né? A gente o psicólogo dentro do grupo, né, Fernanda? A gente é um mediador ali, né? O espaço é delas, como eu sempre falo, né? Da troca, da experiência. E a gente vai ajustando isso, na verdade, né? Sinalizando, né? Que não, gente, aqui não é uma competição. Cada uma tem o seu sofrimento, cada um sofre e sente de uma forma, né? Enfim, a gente vai administrando essas questões todas, né? O grupo é muito rico, né? Muito legal, assim. As trocas, né? Elas não se sentem sozinhas, conseguem partilhar, né? É muito bom também. Mas tem que ter todo o jogo de cintura também para quando... quando acontece, né? Imagina, perguntei bem para saber. Bom, a gente está conversando, deixa eu ver quanto tempo. 55 minutos. Então, vou pedir para alguém, se alguém tiver alguma questão para mandar para a Glaucia. Não, tão rápido. Nossa, tão rápido, a gente poderia falar vários outros assuntos aqui. Sim. E vamos esperar se alguém conversa aqui com a gente. Gostaram da live, gente? Ajudou em alguma coisa? O que vocês acharam? Eu gosto de ouvir feedbacks também. Psicólogo ama feedback, né, gente? Então, assim, podem começar a dizer aí o que acharam. É verdade. Compartilhe, porque às vezes, enfim, é um espaço aberto também. E a gente tem muito insight, né, Glaucia? Assim, quando houve as pacientes... Vou voltar num tema que eu falei lá no começo, assim, né? Eu comecei a fazer uma reunião das histórias, digamos assim, das pacientes. Eu comecei pela Silvia aí, para contar qual é a relação dela, das pacientes, na verdade, né? Não só dela, mas conta da história dela em específico, em relação a essa transição do trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa fica psicologicamente tão abalada que ela não acredita mais em si. Então ela pensa em mudar de profissão, em mudar de cidade, em mudar disso, mudar de aquilo, etc. Então era um olhar mais ou menos nesse sentido, assim, né? E esse tipo de coisa a gente acaba tendo muitos insights, assim. E aí eu conversei já com algumas mulheres que falaram, por exemplo,
eu quis mudar de profissão, eu mudei de profissão, eu não acreditava mais em mim, etc. E depois ela ressurge ali e tal. O que você pode falar nesse sentido? Como é que a psicologia apoia? Porque às vezes ela realmente se descobre e é a melhor coisa, porque ela vai ser feliz, né? Enfim. Sim. Às vezes a pessoa sempre sonhou em trabalhar com... o meu sonho é ter uma loja de tal coisa, ou fazer artesanato, ou sei lá o quê. Né? E às vezes ela é concursada, enfim. É como eu sempre falo, né, Fernando? O câncer, às vezes, ele é um ponto de mutação, né? Ele tira tudo do lugar. E às vezes as pessoas mudam muitas coisas na vida a partir disso, né? Mudam de emprego, mudam... Eu lembro de uma paciente minha, nunca esqueço dela. No dia do diagnóstico, ela chegou em casa, fez as malas e mandou o marido embora. Olha. Então ali foi... porque um casamento que já vinha mal, que já era para terem se separado, ela disse, quer saber, eu não vou mais suportar ser infeliz daqui para diante. Né? O câncer, ele faz a gente acordar, né? Ele faz muitas vezes a pessoa... Porque é assim, né, Fer? Todo mundo sabe que vai morrer. A gente sabe que nós somos seres finitos, né? Mas a gente sabe que um dia a gente vai. A doença, né, ela traz a finitude para perto, né? Não significa que vai morrer, né, gente? Porque o câncer, a gente sabe que hoje tem muitas chances de tratamento, de cura e tudo mais. Mas o diagnóstico, por si só, ele traz isso para perto. E esse trazer para perto a nossa consciência, né, da nossa finitude, faz com que a gente, não, essa vida que eu não quero mais levar. Né? Então, assim, eu não sei quanto tempo eu vou ter, então eu vou tentar viver da melhor forma. E esse pensamento, na verdade, a gente devia ter sempre, né? Porque a gente não sabe quando que vai o nosso dia, né? Eu posso sair daqui e morrer atropelado, eu posso infartar amanhã, a gente não sabe, só que a gente vive como se a gente não fosse morrer, né? A gente esquece fácil. A gente esquece fácil esse detalhe, né? Que eu posso morrer a qualquer momento, né? Mas o câncer lembra disso, né? E esse lembrar disso faz com que as pessoas muitas vezes mudem a vida delas, né? E acontece essas mudanças de emprego, né? De relacionamento, de cidade, de vida. Isso também acontece, com certeza. Ele muda, né? Ele é um aprendizado, né? Para aqueles que se permitem aprender com o sofrimento, né? Ele é não sei, eu acho que ele ressignifica, mas para aqueles que aprendem algo, ele muda muita coisa, né, na vida. As pessoas passam a maioria muda, né, o olhar sobre a vida, o valor, né, que se dá na vida, começa a dar importância porque realmente tem importância e vê que aqueles detalhes que a gente ficava com raiva tão fácil não fazem tanta importância assim, né, enfim... Mais ou menos isso. A Valesca perguntou aqui, né, qual pós que eu indicaria, né, Valesca, cadê? Valesca, pós em onco ou em hospitalar, sempre tente buscar algo com prática, né? Residência sempre é o melhor, né? Assim, eu indico muito, né? Porque a residência te dá teoria e prática, né? Você aprende na prática, né, com supervisão. Então, é o melhor. Tem muitas pós, né, que é a distância, enfim, mas que não tem prática, né? Eu realmente não consigo entender como né, se especializar em algo tão prático, né, sem a prática, né, enfim. Mas busque algo com prática, de preferência, né? E de preferência mais ainda a residência. Glaucia, agora para a gente finalizar, certo? Eu queria saber assim, o que você faz com todas essas informações? Assim, você tem muita informação, troca ideia com o paciente. É um baú, né? O que você faz com tudo isso, assim, né? Como é que... vou dizer assim, você é uma psicóloga que tem um grande envolvimento com os seus pacientes. Assim, imagino que esse envolvimento também esteja no campo emocional. Todas as pessoas que eu conheço, que te conhece, são pessoas que adoram você, só falam bem, de verdade, assim. E aí, como é que você faz com todas essas informações? Como é que você dorme? Como é que você um aprendizado que eu tenho há 14 anos, né? Não é assim, é como eu falo, né, Fernando? Não existe forma de você ajudar alguém sem você se afetar por esse sofrimento dessa pessoa, né? Primeiro ponto que eu tenho comigo, né? Você ajuda alguém na medida que você sente aquela dor. Não, lógico, da maneira que ela está sentindo, porque assim eu também não vou ajudar ela, né?
Mas a dor do outro, ela tem que me tocar, né, em algum ponto. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O profissional que não se afeta, né, ele não vai se mobilizar para ajudar aquela pessoa de uma forma adequada, né? Só que aí a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Eu me emociono com os meus pacientes, logicamente, a gente acompanha eles por tanto tempo, eu sou humana, né? E dia que eu deixar de ser humana e me emocionar, eu deixo de ser psicóloga, é a segunda coisa, né? Mas lógico que a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Como uma professora minha disse, a gente pode se emocionar, inclusive às vezes é terapêutico para o paciente a gente chorar junto. Só que a única regra é, a gente só não pode chorar mais que o paciente, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Você pode se emocionar, mas você tem que saber a medida, porque senão você acaba que você se cola no sofrimento dele, né? E você perde o teu olhar para poder ajudar ele. Né? Ele vem em busca de ajuda, de colo, né? De meios de enfrentar aquilo. Eu preciso ser esse colo, mas um colo, sim, com afeto, com carinho, né? Com amor, mas de uma forma que eu também consiga retirar ele daquele lugar. Né? Eu preciso tirar ele dali, né? E não ficar ali com ele, né? Então é mais ou menos por aí. Terapia, né? Eu faço terapia também, inclusive, né? A gente precisa, lógico, né? A questão espiritual também eu cuido muito, né? Enfim. Eu acho que a gente é aquela coisa, né? A gente tem que estar bem para atender o outro, né? Principalmente nessa área, assim, né? O dia que eu não estou bem, eu remarco todo mundo, né? Eu não atendo. Porque se eu não estou bem, como que eu vou atender o outro, né? Não, como que eu vou dar algo de bom para ele naquele dia, né? Então, acho que a gente vai aprendendo, mas não é fácil. Né? Não é nem um pouco fácil. Tem uns, claro, que a gente sofre além da conta, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E agora a última pergunta, para finalizar aqui, o que você diria para quem ainda não buscou uma psicóloga e está passando por um diagnóstico de câncer? O que eu diria para alguém que está com diagnóstico de câncer ou teve ele agora? Tanto faz e que ainda não buscou um psicólogo, etc. O que você diria para essa pessoa? Para, digamos assim, não convencer, mas para facilitar este caminho que eu sei que você faz. Primeira coisa, né? Você não precisa sofrer sozinho e passar por isso sozinho, né? Existem profissionais, o psicólogo é um deles que vai te ajudar, né? Vai tentar te ajudar nesse caminho, que não é fácil, mas que pode se tornar um pouco menos doloroso, né? Com a companhia de alguém, né? Compartilhando a dor, né? Eu sempre falo que dor compartilhada é dor amenizada, né? Tanto seja amigos, né, familiares, mas às vezes precisa de um profissional, né? Como eles me falam às vezes, tem coisas que eu só falo com você, porque eu não tenho como falar disso com o meu filho, né? Inclusive o meu filho me diz, uma paciente disse que eu fale isso com a psicóloga, porque ele não dá conta de ouvir isso, né? Então, assim, tem coisas que a família não vai dar conta de ouvir também, né? E, então é isso, né? O acompanhamento psicológico, ele é muito importante, né? A gente está no Janeiro Branco, né? Que é o mês de conscientização, né? Sobre a importância da saúde mental, do cuidado da saúde mental. Então, não busque, né? Onde você estiver tratando. Ah, mas eu não gostei do psicólogo que eu fui. Procure outro, gente. Assim como médico, como outro profissional. Eu já fui, até eu achar ginecologista que me cuida, eu acho que eu passei por umas 10. Né? Então, assim, às vezes demora a gente encontrar um profissional, né? Que a gente vai ter afinidade, que vai se sentir à vontade, né? Enfim. E para passar por isso, né? Ajudar, né? Inclusive os estudos mostram que quem passa, né? Tem um acompanhamento psicológico, né? Emocional, vai melhor no tratamento, né? Manter a angústia crônica, né? E o sofrimento durante o tratamento. Existem, né, estudos, né, que diz que piora, né, que comprovam que piora o prognóstico. Então, se você não cuidar da emoção, se você estiver sofrendo durante o tratamento, né, um sofrimento muito acentuado, né, muito agudo, isso vai piorar o seu tratamento. Então, essa parte ela é tão fundamental quanto cuidar do câncer, né? Cuidar das emoções é tão importante quanto, né? Mas, infelizmente, as pessoas acham que urgência é só cuidar da doença física. Mas, às vezes, muito mais urgente é você arrumar a cabeça
arrumar as coisas aqui dentro para você poder lidar com essa doença, né? Enfim, e para quem está com câncer, quem descobriu, nunca deixe de ter esperança, né? Esperança é o ingrediente fundamental, né, dentro desse bolo todo, né? E é o que ajuda, né, em grande parte a gente passar por tudo. Acho que é isso, Fer. Maravilhoso. Obrigado, Gláucia, por tudo, pela paciência, pelas respostas brilhantes, né? Vários insights aqui nessa conversa. Enfim, né? Vai gerar vários cortes aqui desse vídeo. Quem quiser depois, vamos deixar esse vídeo no YouTube, aqui na nossa página. Você pode mandar também para um monte de gente assistir. Compartilha comigo, Fer. Coloca eu como colaboradora, que daí aparece na minha página também. Também. Tá. Vai para o Spotify, enfim, vai para tudo que é lugar aí, certo? Sigam a Aco, sigam a Gláucia e ficar famosa na internet. Vai ficar famosa na internet, porque já é famosa em Brasília, então agora o Brasil precisa te conhecer. Tá obrigada, bom? Fer. Sempre Obrigado, um prazer Gláucia, estar aqui. Obrigado, muito legal. Mesmo. Sempre aqui para outros papos. Você acha tá que bom? a gente cumprimos a nossa missão? Eu acho que sim. Então, beleza. Muito bom. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por tudo.